Eu quero começar fazendo um cumprimento, um justo cumprimento, penso eu, novamente, ao colega Bozelli, mas quero estender esses cumprimentos ao colega Bernardo Lins e a toda a comissão. Ao colega Bernardo Lins, inclusive, porque nos últimos anos nós aprendemos muito bem o quão importante é ter um vice de confiança. Então, eu sei que o Bozelli está seguro na condição de presidente da Comissão de Licitações e Contratos, porque tem o Bernardo Lins, uma pessoa ética, proba, honesta, né, e que é um grande vice nas suas condições e nas suas funções junto à comissão. E quero estender a todos os membros da comissão, né, esse cumprimento. Cumprimento que eu estendo também aos colegas do GEDIP, e nisso já faço um cumprimento especial à nossa presidente desta mesa, a doutora Cláudia Bressan da Silva, que se inclui numa safra aí de jovens administrativistas dessa terra, se me permite, meu professor Rodrigo Valgas, em cumprimentar toda essa safra nova que tanta alegria nos traz e tanta certeza nos dá de que estamos a trilhar o bom caminho, o caminho correto. Quero cumprimentar de uma forma efusiva o meu amigo, parceiro de estrada, de caminhada, Pedro Menezes Nibur. Quando a Cláudia estava lendo ali os pequenos currículos, ela falou que eu e o Pedro fizemos doutorado sanduíche em Lisboa. Das boas lembranças que eu tenho é de ter coincidido o meu doutoramento sanduíche exatamente com o do Pedro, onde nós pudemos tomar vários cafés na bela Lisboa, no verão lisboeta, de forma que deixo para vocês o restante do pensamento sobre isso. Eu quero também, não está mais aqui entre nós, mas quero cumprimentar o colega Paulo Mendonça, mostrou como é possível uma palestra densa, firme, didática, em 10 minutos. Eu acho que isso é importantíssimo nós aprendermos com esses colegas. Quero fazer um cumprimento especial ao meu professor Edgar Guimarães, que nos honra com a presença, né, uma presença seleta, dileta, e muito nobre, quero dizer que é uma satisfação tê-lo aqui, meu querido. E quero também cumprimentar a professora Denise Pinheiro, que tem nos ajudado e muito no GEDIP, da UDESC, essa relação que a UFSC tem construído com a UDESC no curso de Administração Pública e de Direito, mais recentemente, tem nos empolgado muito. E, com isso, agora, a Cláudia começa a contar os meus 15 minutos. Né? Foi feito isso para o professor Rodrigo, eu acho que tenho condições de pleitear. Pois bem, compras públicas e sustentabilidade é o tema. E, de forma provocativa, vem aqui um subtópico, avanço ou retrocesso. Eu acho que é uma temática da sustentabilidade nas compras públicas, é uma temática que vem para o direito administrativo não sem larga demora, sem largo prejuízo de tempo. Convenhamos, nós estamos falando de sustentabilidade no direito administrativo há não mais que uma década. Sejamos bem honestos. Nós estamos muito atrasados. Penso que nós estamos a perder muito tempo. E eu estava pensando, professor Pedro, como é que eu faria para apresentar para vocês algumas reflexões sobre sustentabilidade e compras públicas sem sombrear a fala do professor Pedro, que também será nessa mesma temática, e eu não ousaria competir com a fala do professor Pedro. Eu não sou louco, eu vou ficar num outro setor, né? Senão vão haver comparações e eu não quero demonstrar a minha fragilidade nesse sentido. Eu quero estabelecer um marco, uma premissa inicial, um ponto de partida. A Constituição Federal, ela vem em si prenhe de uma crise de identidade. Esse é um problema que nós temos. Ulisses Guimarães, há 30 anos, desfraudou aquela ideia da Constituição cidadã. Sim, temos uma Constituição cidadã. Temos uma Constituição que preserva direitos, defesas, garantias individuais, garantias sociais, garantias coletivas, prodigiosíssima de direitos fundamentais. Isso é fato. Temos essa Constituição. Vanguarda, progressista, mas nós temos uma Constituição cartorária. Nós temos uma Constituição extremamente cuidadosa no corporativismo. Nós temos uma Constituição extremamente reprodutora de alguns interesses até meio que inconfessáveis, e está tudo na Constituição.
esse paradoxo precisa ser levado em consideração também quando nós discutimos sustentabilidade, porque há que ser tudo da Constituição, aparentemente, depois de 88. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Um segundo ponto de partida que eu convidaria os colegas e as colegas a refletirem é esse direito administrativo constitucionalizado. Queiramos ou não, a Constituição abraçou o direito administrativo de uma maneira que ele não consegue fugir. Não se pode mais pensar numa leitura do direito administrativo que não a partir da Constituição, com tudo que tem de bom nisso e com tudo que tem de problema também nisso. Então, eu arrisco a dizer que é possível a edificação de um novo regime jurídico-administrativo a partir da Constituição, e já se falou muito aqui sobre isso, já se falou em dignidade humana, já se falou em Estado democrático de direito, já se falou em princípio republicano e já se falou em sustentabilidade. Eu arrisco a dizer que esse é o quadripé sobre o qual hoje é possível assentar um regime jurídico-administrativo. E, é claro, para a fala de hoje, eu pretendo abordar a questão da sustentabilidade de maneira muito breve. Mas esse novo regime, ele viria de qual maneira? O que de colorido que ele traz diferente? Se eu digo que é novo, ele tem que suplantar algo. Eu penso que esse novo regime ele vem com um olhar, professor Edgar. Ele vem com um olhar cambiante, ele vem fazendo mudanças. Ele troca uma ideia de verticalidade, uma ideia de assimetria, uma ideia de imposição e uma ideia estatista do direito administrativo por uma ideia mais horizontal, por uma ideia mais simétrica, por uma ideia mais transparente e por uma ideia fundada num movimento que se pode chamar de personalização do direito administrativo. Eu tiro o Estado do centro e eu boto as pessoas no centro, de onde elas nunca deveriam ter saído, se é que em algum momento elas foram para o centro dos interesses do direito administrativo. Alguém tem dito nisso como personalização do direito administrativo. Eu acho que nós podemos dar vários nomes para isso, mas a ideia é diminuir, como bem lembrou o professor Marcelo Harger, essa pulsão, essa sanha voraginosa do Estado e colocar a pessoa não mais como um administrado, e sim como um cidadão, pleno de direitos e pleno de deveres também. Está sendo difícil no Brasil discutir os deveres. Nós vamos chegar a esse tempo ainda, penso eu. Esses seriam os dois marcos que eu colocaria à reflexão dos colegas para introduzir o debate sobre sustentabilidade. O que me vem à cabeça quando eu penso em sustentabilidade? Há várias maneiras de discutir isso. Convenhamos, para mim, eu resumo em duas palavras: obrigações intergeracionais. Eu resumo assim sustentabilidade. É o que nós, enquanto sociedade hoje, queremos legar para os nossos filhos e para os nossos netos. Porque uma sociedade que não tem obrigação intergeracional não tem por que pensar em sustentabilidade. Sejamos honestos. Dá muito trabalho falar disso. Dá muito trabalho pensar isso. Alguns dizem é muito caro, é muito complexo. É porque nós temos compromisso ético com o avanço civilizatório. E para pensar em avanço civilizatório, nós temos que ter civilização viável. Só por isso se fala em sustentabilidade. Sustentabilidade como tendência supranacional ou internacional. Convenhamos, isso não é uma agenda do Brasil. Isso não é uma agenda do governo federal, estadual, municipal. Não é uma agenda do governo. Não é uma agenda de Santa Catarina, nem de Florianópolis. Isso é uma agenda internacional que se impõe necessariamente, ainda que a duras penas, ainda que contrariando inúmeros interesses. Portanto, sustentabilidade como uma agenda internacional, acho que é um outro ponto importante. E trazendo para cá, sustentabilidade como um princípio axiológico fundamental da ordem constitucional brasileira. Eu penso que nós temos condições de avançar para um novo conceito de proposta vantajosa. A ideia de proposta vantajosa não pode mais ser considerada aquela do menor custo direto e imediato. O próprio professor Juarez comentava isso conosco na sua brilhante fala de ontem à noite. Eu acho que nós temos, estou convencido que nós temos que falar de proposta vantajosa como aquela que traga os menores impactos sociais, econômicos, ambientais
e que traga os maiores benefícios, doutora Cláudia, inclusive no sentido da solidariedade intergeracional. É isso que eu vejo como proposta mais vantajosa, para estabelecer um outro conceito operacional com os colegas. Um equívoco, que hoje já não é tão recorrente, mas no começo se tornou muito recorrente, foi de colocar a base normativa da ideia de sustentabilidade na Lei 12.349, dizendo, olha, a 12.349 inaugurou um novo tempo para a administração pública. Sejamos honestos, o debate sobre sustentabilidade é muito anterior dessa legislação. E mais, levemos um pouco mais a sério a Constituição, o debate sobre sustentabilidade é pelo menos de 88 ou até anterior. Temos diplomas sérios a induzir determinadas limitações de compras já da década de 80, do início da década de 80. Então, me parece que isso é importante estabelecer. E uma questão curiosa, os colegas que são mais da lida do direito administrativo das normas, mais essa normativa do direito administrativo, vão lembrar um fato curioso, né, professor Pedro? A MP 495 de 2010, que trouxe, depois de convertida, a mudança para a 12.349, não falava em desenvolvimento nacional sustentável, falava em desenvolvimento nacional, parava por aí. E a gente conseguiu encaixar uma palavrinha ali que aparentemente libertou, né, o olhar da gestão pública para a ideia de sustentabilidade. Me parece importante nós pensarmos isso. Mas aí vem uma ideia a ser discutida aqui com os colegas nessa fim de tarde e início de noite, que é a base do título dessa pequena preleção que faço de reflexões com os colegas. Compras públicas sustentáveis, avanço ou retrocesso? E há quem esteja convencido que há aqui sim, se não um retrocesso, mas um descompasso. Há quem esteja convencido que nós estamos usando de um veículo para transportar uma ideia que não é cabível naquele veículo. Há quem entenda que nós estamos usando das compras públicas para chegar a uma outra finalidade que não é típica e comum a essa disposição. Há quem sustente, portanto, que não é com compras públicas que se fomenta a política pública. E eu respeito essa posição, muito embora eu discorde dessa posição. Há quem entenda que não é a partir das compras públicas que nós temos que induzir comportamentos de sustentabilidade na sociedade ou fora dela. Para lembrar de uma alegoria, os ingleses usam muito isso, né? Não dá pra, até dá para tentar transportar a rainha da Inglaterra num carrinho de mão. O problema é que a figura não vai ficar bonita. Carrinho de mão não foi feito para transportar a rainha da Inglaterra. Simples assim. Há quem defenda que compras públicas não foram feitos para induzir política pública ou sustentabilidade, como vocês queiram pensar. Eu tenho uma visão um pouco diferente dessa. Me filio, acho que aqui é um entendimento majoritário. Eu penso que sim, é mais do que possível, é necessário, é impositivo pensarmos na ideia de sustentabilidade a partir das compras públicas. Primeiro, por uma questão político-econômica. O governo, aqui entendido no braço mais amplo da estrutura, essa palavra levada à dimensão mais ampliada, é um poderosíssimo comprador. Poderosíssimo. Alguns estudos falam em 12, outros estudos falam em 16. Fiquemos com 15% do PIB, acho que é razoável pensarmos nisso. Estamos falando de mais ou menos R$1 trilhão relacionados ao PIB que envolve compras públicas. Convenhamos, nós desperdiçarmos toda essa dimensão, todo esse potencial de indução de comportamentos, e indução de mudanças de hábito na sociedade e no próprio poder público, penso que seria uma péssima situação e uma péssima escolha. Essa é uma primeira questão, uma questão político-econômica. Segundo, a norma impositiva cogente desde a Constituição Federal impõe a incumbência aos poderes constituídos garantir a sustentável disposição do meio ambiente, e meio ambiente aqui entendido no sentido global, para todas as dimensões desta geração e das gerações vindouras. E aí eu penso que, nesse sentido, nós sim temos totais condições de fazer essa defesa do ponto de vista normativo, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Mas aí vem alguns entraves. Um dos entraves já foi colocado pelo colega Paulo Mendonça.
o custo como um fator negativo. E sejamos honestos, aparentemente os estudos nos levam a ter a dimensão de que comprar de forma sustentável acarreta pagar mais caro. Eu acho que isso nós precisamos ter mais tempo. Me parece que políticas públicas, meus caros, elas não foram feitas para nascer e se perpetuar da mesma forma. Elas foram feitas para nascer, serem testadas com um determinado tempo a partir de critérios objetivos, quanto melhor, e depois reavaliadas. Eu penso que nós temos muito pouco tempo sobre compras públicas sustentáveis para dizermos que custa mais. Aparentemente, por enquanto, somos levados à indução de que é uma das razões, o custo seria um fator negativo. Outro ponto que me parece relevante à análise, a restrição à competitividade, sejamos honestos. Em alguns setores, realmente, os fatores de sustentabilidade, as dimensões de critérios ambientais acabam reduzindo essa competitividade e acabam diminuindo as ofertas ou até tornando essas ofertas insuficientes. E, por fim, me parece que um outro elemento importantíssimo para a nossa reflexão é a própria dificuldade do poder público montar editais efetivamente capazes de induzir compras sustentáveis. Nós participamos de uma banca, né, professor Pedro, há 1 ano e meio atrás, de um colega do Serviço Público Federal, que fez um levantamento em cerca de uns 100 editais de licitações daqui da Grande Florianópolis, de órgãos públicos federais, e ele chegou a uma conclusão interessantíssima. Critérios de sustentabilidade existiam em larga maioria desses editais, só porque eles não tinham impacto efetivo nas compras públicas. Eram uma habitação nos editais, mas não eram uma concretização prática nas compras públicas respectivas. E qual é o grande problema nesse caso, para mim, pelo menos sob o meu olhar, o que eu vejo de problema nisso? Sim, temos a questão do custo. Sim, temos a questão da restrição da competitividade. É possível. Sim, temos um problema operacional, instrumental, organizacional da administração. Mas, para mim, nós temos um outro grande problema de fundo que antecede a todos esses. Não, nós não temos uma cultura de sustentabilidade no país. Simplesmente não a temos. Nós estamos a caminhar e a darmos os primeiros passos para estabelecermos canais mínimos de diálogo com uma noção social, política, econômica de sustentabilidade. E quando nós construímos essa cultura de sustentabilidade, que me parece que é uma visão muito mais política e ética para a administração pública e para a sociedade, nós vamos conseguir avançar. Sejamos honestos. Admitimos que não há critérios ambientais para serem pensados dentro de editais para induzir contratações mais adequadas, oportunas quanto à sustentabilidade, é reconhecermos que nós ainda não sabemos lidar com essa tal sustentabilidade. Eu deixo para os colegas, nessas brevíssimas reflexões, a título de conclusão, a análise dessa tendência, que não é nacional, é supranacional, a necessidade de nós levarmos um pouco mais a sério esse compromisso ético intergeracional. Me parece que isso não pode virar só discurso, isso precisa ter ação prática, concreta. Nós não nos escandalizamos, professor Rodrigo, de entregarmos 45% do nosso PIB para pagarmos serviços de dívidas públicas, mas nós reclamamos que comprar sustentavelmente custa caro. Isso nos incomoda. Isso nos causa incômodo. Notem, eu penso que nós precisamos levar mais a sério esse nosso compromisso ético com as novas gerações e as gerações que nos sucederão daqui para frente. Portanto, para trazer uma reflexão final, eu penso que nós temos, por obrigação, é obrigação da nossa geração, estabelecer essa agenda de compromisso ético com os nossos filhos e com os nossos netos. Falar de compra pública sustentável, para mim, é falar de compromisso. Muito obrigado.